Como que você está? Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. Depois de uma longa tempo longe, voltei, né? E agora vamos aprender algo que todo mundo merece aprender, né? Vamos aprender juntinho. É sobre os 7 dons do Espírito Santo, né? E eu já vou começar mostrando um trabalho meu que eu fiz a lápis de cor. O Espírito Santo. E mais um, né? Ou eu deixo para depois? Deixar para depois, né? Fica aí, vamos aprender junto os 7 dons do Espírito Santo, né? São graças espirituais concedidas para aperfeiçoar a virtude e orientar a vida dos fiéis. Eles são fundamental na vida. São a tradição cristã recebida no batismo e fortalecido no sacramento da crisma. Que interessante, né? Você viu como que é bom ter o sacramento da Igreja Católica? Isso vem para nós à luz do Espírito Santo. 7 dons, todos nós temos 7 dons do Espírito Santo, vocês perceberam aí, né? Os 7 dons do Espírito Santo é fundamentado nas Escrituras. Na época do livro do profeta Isaías já se falava dos 7 dons do Espírito Santo. E também tem a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Deus Pai. O Novo Testamento, Jesus, né? Continuação da Bíblia. É a palavra viva de Deus, que é do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas na Santíssima Trindade. Essas pérolas é o maná para a nossa vida. Temos que ter em casa a Bíblia e a palavra viva de Deus, que é pelo Espírito Santo. Confidente Pedro II, né? Que temos essa maravilha em nossas mãos, em nossa casa, para nos proteger e nos guiar nos fins dos tempos que estamos vivendo, certo? Então, continuamos aí os 7 dons do Espírito Santo. E quais são esses 7 dons do Espírito Santo? Calma aí, vamos chegar lá. Vamos começar pelo primeiro, né? O primeiro é a sabedoria. É muito importante ter a sabedoria final neste mundo. Se você não buscar a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria da enganação vai te enganar. A sabedoria, né, permite julgar retamente as coisas de Deus, enxergar a vida à luz da eternidade. Perfeito, né? Isso que nós precisamos. Sabedoria. E o segundo é um entendimento ou inteligência. É bom ser inteligente, né? Tem aquela história, quem tem muito sabe doar, né? Então, a inteligência dá uma compreensão profunda da verdadeira fé, os mistérios divinos, porque nesse mundo o que nós temos que saber é sobre o mistério divino. As coisas do mundo passam, tudo passa, só não passa o amor de Deus por nós, né? O terceiro é o conselho, ilumina a consciência para discernir o caminho correto e agir segundo a vontade de Deus nas dificuldades. Quando o problema chega, temos que parar, analisar para resolver, certo? E o quarto é a fortaleza, concede coragem e perseverança para enfrentar as provações e permanecer fiel. Vem os obstáculos, né? Temos que permanecer fiel a Deus em todos os aspectos da nossa vida, entendeu, pessoal? Então, vamos lá para o quinto, a ciência, né? A ciência ajuda a conhecer a presença divina na criação e lidar corretamente com os bens materiais.
Tem que ter as coisas, mas primeiramente temos que ter o amor de Deus em nossa vida. Quando ponhamos Deus em tudo na nossa vida, primeiramente, o resto vem por acréscimo, né? Tem uma frase que Deus fala: cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. O sexto é piedade. Desenvolve uma relação de amor fiel com Deus e desperta o desejo pela oração e pelo próximo, né? Isso significa amor, amar a oração, amar o próximo como a si mesmo, né? E o sétimo é temor de Deus. Inspira um profundo respeito, a reverência a Deus, afastando o fiel do pecado. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, você jamais vai querer ofender a Deus. E por isso, você fica longe do pecado, aquele pecado mortal, porque o pecado do dia a dia é impossível, né? Mas o pecado que leva a alma ao inferno, você vai fazer de tudo para agradar a Deus e não cair na cilada do inimigo. Agora eu vou mostrar mais um desenho, né? Sobre o Espírito Santo, né? Esse é o meu desenho, né? O batismo de Jesus e a pombinha, né? Que é o Espírito Santo veio sobre Jesus. Este é o meu filho amado. Não foi assim que foi dito? A Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, como eu já te falei, em Isaías, né? A existência dos dons do Espírito Santo, na qual a teologia se fundamenta no texto de Isaías. No Velho Testamento, né? Noé, né? A história de Noé no dilúvio, né? Ele soltou também uma pombinha, a pombinha do Espírito Santo, que rodou pela terra inteira. Somente o Espírito Santo que abaixou todas as águas, né? E somente o Espírito Santo que caminhará sobre essa terra para trazer para nós a paz, e não o homem que vive dizendo paz, paz, como diz, tanto eles falar de paz repentina virá destruição, porque só os dons do Espírito Santo que vai fazer com que você compreenda o que é realmente a verdade. E a verdade está somente em Deus. Como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O resto é enganação, né? O Espírito Santo pousou sobre Jesus, como eu já te falei, no santo batismo dele, né? E veio também no tabernáculo, né? Sobre a Virgem Maria e os apóstolos, no terço glorioso, né? Que o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e os apóstolos e virá sobre o nosso coração. Então, nós temos que pedir ao Divino Espírito Santo que venha sobre nós com os seus 7 dons. Muito bom ter todos esses dons, não é mesmo? Então, desde já, agora começa a rezar também o terço do Divino Espírito Santo para te iluminar com esse dom, né? Muito bom. Eu rezo o terço do Divino Espírito Santo. Então, bora rezar junto também? Você reza na tua casa, eu rezo na minha, certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que você gostou de ver os meus desenhos e ponha em prática a oração do Espírito Santo para nos orientar neste mundo que está próximo para a vinda de Jesus, não é mesmo? Então, fique com Deus. Agradeço a você que ficou aí antenado me ouvindo até o final, né? Obrigada mesmo. Até o próximo vídeo, né? Fique com Deus e salve Maria!